Fala galera, aqui Gominara, e hoje eu vou chegar falando sobre oração. Quem de vocês acorda pela manhã orando, agradecendo por estarem vivos, agradecendo por estarem vivendo mais um dia neste mundo, agradecendo por estar falando, por estarem enxergando, por estarem escutando, por estarem respirando e por terem um coração que bate, um coração que bombeia. Quem agradece, galera? Logo pela manhã, porque é importante vocês rezarem assim logo pela manhã, porque o dia vai mais em paz, vocês começam logo em harmonia com Deus, agradecendo a Deus, porque Deus nos deu a vida. Então é importante que a gente saiba agradecer também, agradecer pela oportunidade de estarmos vivendo neste mundo, agradecermos para que a gente possa viver mais em paz, para que a gente possa começar um dia feliz, alegre, calmos e serenos, porque isso daí vai nos trazer calmaria, vai nos trazer um direcionamento melhor para o nosso dia, vai nos trazer felicidade, para que a gente possa falar com o outro, dialogar com o próximo, mais feliz, mais tranquilo, mais em paz. Então é importante, galera, que vocês tenham essa prática para que vocês possam cada vez mais ir nos se relacionar com Deus e com o próximo, porque isso daí vai melhorar muito nossa relação um com o outro. Beleza, galera? Pratiquem aí e deixem nos comentários aí o que vocês vão achar de mudança nisso, no dia. O que vai mudar no seu dia de vocês. Deixem aí nos comentários aí e comentem. E hoje eu vim trazer aí mais um tema aí bacana para a nossa catequese. O homem rompe a aliança com Deus. Deus propõe ao homem e à mulher uma relação de confiança e de amizade. Então o homem propõe ao homem, Deus propõe ao homem uma aliança de amizade, uma aliança de confiança. Então ele confia em nós, por isso que ele caminha conosco não, com Adão e Eva, por isso que ele caminhou, por isso que ele vinha para esse mundo, por isso que ele fazia parte deste mundo, Deus, porque ele queria ser nossos amigos, ele quer até hoje, mas ele queria estar próximo de nós de verdade, caminhar conosco. Ele confiava demais em nós, ainda confia até hoje demais em nós. Nessa relação faz-se necessária a fidelidade. Então a gente tem que ser fiel ao nosso Criador, e ele é fiel ao Filho que ele criou. Ele é fiel, sempre Deus é fiel. Tudo que ele propor, tudo que ele falar, ele é fiel, ele cumpre ao máximo, tudo que ele fala. Deus sempre fiel, cumpre sua proposta de amor de modo ilimitado. Ele cumpre, porque ele cumpre de modo que não tem volta. Ele vai até o fim com aquilo que ele fala. Ele não tem volta, ele não tem aquilo, eu não vou cumprir o que eu falei. Não, e se ele falou, vai até o fim. Com Deus é assim, ele fala uma coisa, ele vai até o fim. Mas o homem e a mulher nem sempre conseguem corresponder a essa dinâmica de comunhão. Por quê? Porque nós não somos ilimitados, nós somos limitados. Então nós nem sempre vamos conseguir corresponder àquilo que Deus quer de nós. Nem sempre, mas nós temos que buscar sempre e estarmos buscando melhorar. Sempre, a gente tem que buscar melhorar, buscar falar com Deus, buscar entender o que Deus quer de nós para buscarmos estar em harmonia com Deus, sabe? É isso. Claro, nós somos limitados, mas nós temos que buscar melhorar sempre, todos os dias, dias após dias. Quando a gente não saber como fazer isso, vamos na oração, porque a oração foi que Deus nos deixou. A oração, ela é muito importante, muito importante. A oração foi que Jesus nos deixou. Jesus deixou a oração para nós, então ela é muito importante para que a gente possa seguir os propósitos de Deus e possa andar em harmonia com Deus. Aqui, Deus permite que Adão e Eva comessem de todos os frutos, menos o fruto da árvore que estava no meio do jardim. Então Deus, que nem no vídeo passado eu tinha falado para vocês que eles podiam comer de tudo menos de um fruto. Então Deus permite que a gente coma de tudo que tem no jardim, que a gente desfrute de tudo mesmo.
Só que tinha uma única árvore que ele não permitia que a gente comesse. Uma única árvore. Uma. De resto a gente podia comer de tudo, podia desfrutar de tudo, podia fazer de tudo naquele jardim, de tudo, porque tudo era permitido, tudo. Aqui ó, tudo era permitido. Adão e Eva só não poderiam comer deste fruto que estava no meio da árvore. Adão e Eva só não poderiam comer do fruto que estavam no meio do jardim. Porque no dia que dele comessem, morreriam. Então no dia que Adão e Eva comessem desse fruto, Deus falou, ó, vocês podem comer de tudo, mas desse fruto não comam. Porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. É a morte, fim, acabou para vocês. É por isso que hoje a gente morre. Por causa deste pecado. É por isso que hoje a gente morre, senão a gente ia viver do jeito que a gente é eternamente. Eternamente a gente ia viver do jeito que a gente é, assim, ó. Corpo, alma, tudo. Cérebro, tudo aqui, ó. A gente ia viver assim eternamente. Mas por causa deste pecado, não. Já é, ó. Vai ouvindo, ó. Em Gênesis 2, do 16 ao 17, que está na Bíblia. Fala assim: Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, terás a morte. Então a gente podia comer de tudo, só não poderia comer do fruto do bem e do mal, que ela ia nos trazer o conhecimento do bem e do mal, esse fruto. Então era o único fruto que a gente não poderia comer. Porque se a gente comesse, a gente ia saber o que era certo e o que era errado. Mas não tinha o errado, era tudo certo antes. Tudo era certo. Não existia o certo e o errado. O pecado e o não pecado. Nada era pecado. Apenas comer aquele fruto proibido, que estava no meio do jardim. Esse fruto era proibidaço. Se a gente comesse, morte, já era. Não é necessário imaginar que fruto seria esse, mas sim entender que a obediência à proposta de Deus é um fruto que leva à morte. Então, se a gente desobedece a Deus, ó, caixão e vela preta, morte, direto pro inferno, sabe? Então foi isso que Adão e Eva fez. Ó, eles nos condenou à morte, por quê? Porque eles comeram do fruto do pecado. Eles comeram do fruto do pecado, então automaticamente a gente foi condenado à morte, a gente foi condenado a viver neste mundo e a morrer. Então a gente se encerra um ciclo nesse mundo, se encerra um ciclo. E aí começou a vir os pecados, aí começou a vir as tentações, aí começou a vir as coisas do mundo, as coisas do diabo, do encardido. Ó, Adão e Eva deixaram-se enganar pela serpente e desobedeceram a Deus. Eles deixaram-se enganar pela serpente e desobedeceram a Deus. A serpente não enganou Deus. Ela levantou nesse casal a suspeita de que a aliança com Deus como uma prisão, privando-lhe da liberdade e das coisas mais belas e preciosas da vida. A tentação insinua que o homem é capaz de viver sem Deus. Então o que acontece? A serpente veio falando para Eva que Deus não queria que a gente fosse igual a ele. Por isso que ele não queria que a gente comesse daquele fruto, que aquele fruto era gostoso. Começou a falar que aquele fruto era gostoso, que a gente ia ter o conhecimento igual Deus tem. E Eva queria só comer o fruto. Ela falou, bem, pensando bem, aquele fruto parece ser gostoso mesmo, vamos comer. Aí ela foi contra Deus, ela nos condenou. Foi contra Deus, por quê? Porque ela quis testar Deus. Testar Deus não, ela quis comer daquele fruto, ela quis saber o que tinha naquele fruto que Deus não queria que nós comêssemos. Mas depois que nós comemos daquele fruto, que nós não, que Adão e Eva comeram daquele fruto, eles começaram a conhecer o bem e o mal. O bem e o mal, o que é certo e o que é errado. E eles se viram nus, uns com os outros. Eles estavam nus.
Porque naquela época lá você andava pelado. Mas só que a partir daquele momento que eles rompem com Deus, comem do fruto, eles se viram nus e ficaram com vergonha um dos outros. E começaram a se cobrir com flor, com planta, com o que tinha lá na hora. Se cobriram. E eles viram Deus e ficaram com vergonha porque eles estavam pelados. E Deus falou, alguma coisa de errado tem aí. O que aconteceu? Comemos o fruto proibido. Adão e Eva falaram para Deus, comemos o fruto proibido. E Deus automaticamente cortou a aliança com nós. Cortou a aliança, parou de vir para cá e rompeu conosco. Por quê? Porque antes dele romper conosco, nós rompemos com ele. Nós escolhemos o bem e o mal. Nós escolhemos o que foi errado. A gente escolheu o errado. E então, a partir disso, começou a vir o pecado no mundo. Começou a vir as coisas erradas desse mundo. Começou a vir só destruição, só desgraça. Por quê? Porque Deus avisou. A partir do momento que comer dessa árvore, tu morrerás. Então vai começar. Ele não especificou bem, mas falando por cima que é assim. A gente comeu daquele fruto, começou a vir desgraça atrás de desgraça, pecado atrás de pecado, coisa ruim atrás de coisa ruim. Por quê? Porque aquele fruto geraria isso, geraria só coisa ruim. E era por isso que Deus queria nos poupar daquele fruto. Porque Ele queria nos poupar das coisas ruins que aconteceriam depois daquele fruto. Só que Adão e Eva não pensou nisso. Eles pensaram, pode ser gostoso o fruto. Pode ser um fruto gostoso, porque ele é bonito e tal. E Deus não quer que a gente coma porque ele é bonito. Eles só pensaram nas coisas belas do fruto. Não pensaram nas coisas que poderiam acontecer. E nisso eles foram condenados à morte, lógico. Automaticamente nós também fomos. Adão e Eva nos ajudou a cair pro buraco, a cair pro inferno. Mas nós como somos corpos e almas novas, nós temos que buscar sempre desviar desse pecado original. Sempre desviar, sempre buscar em Deus. Porque quando a gente busca em Deus, a gente desvia do pecado. A gente desvia desse pecado. Então a gente sempre tem que estar em harmonia com Deus, sempre estar em harmonia com as orações, sempre estar em harmonia em coisas que agradam a Deus, sempre conhecendo a palavra, sempre conhecendo a verdade, para que a gente rompa isso, rompa o pecado das nossas vidas, sabe? É muito importante isso, galera, que a gente rompa o pecado das nossas vidas. Então sempre esteja em harmonia com Deus, sempre estejam rezando, sempre estejam pedindo direcionamento, sempre estejam em uma oração contínua com Deus, porque isso vai nos levar cada vez mais à salvação e à santidade, e estar em harmonia com Deus, porque é isso que Ele nos pede, para estarmos em harmonia com Ele. E é isso que a gente veio para esse mundo. A gente veio para esse mundo para estarmos em harmonia com Deus. E é isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram aí, se inscrevam, curte, compartilha. Eu tô vindo com textos pequenos para que a gente possa, dia após dia, ir destrinchando sobre o nosso Criador, sobre para que a gente está nesse mundo. Beleza, galera? Então se inscrevam, curtem, compartilham, comentem aí o que estão achando dos vídeos. E é nóis, bora para mais um vídeo aí, bora para mais uma semana aí. Tamo junto, galera, pra cima.